Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai mergulhar num tema um tanto quanto desafiador, eu diria. É, ver- Vamos explorar o problema do sofrimento na Bíblia. é um tema que está presente em toda a Bíblia, né? É. Desde Gênesis até o Apocalipse. Que é mesmo. E a gente vai ver que a Bíblia não foge dessa questão. Não foge mesmo. Pelo contrário, ela apresenta várias perspectivas sobre o sofrimento, diferentes autores, diferentes épocas. É como um mosaico de ideias, né? Cada autor com sua experiência, seu contexto. Sim. E a gente encontra reflexões sobre o sofrimento em livros proféticos, narrativas históricas, literatura sapiencial. Até no Apocalipse. Exato. A gente vai tentar entender como esses diferentes autores bíblicos lidaram com a pergunta: por que existe sofrimento? Boa pergunta. Principalmente para quem acredita em um Deus bom e justo, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Acho que todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento da vida. Sem dúvida. E antes de começarmos, aquele lembrete para vocês. Curtam o vídeo, sigam o canal. Ativem as notificações. Isso. Compartilhem esse episódio com os amigos, porque isso nos ajuda muito a crescer. E a levar essas discussões para mais pessoas. Exatamente. Deixem sugestões de livros nos comentários. A gente adora saber o que vocês estão lendo. É verdade? Bom, agora vamos começar a nossa jornada. Uma das visões mais presentes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é a de que o sofrimento é consequência do pecado. A famosa frase Deus castiga, né? E essa ideia aparece bastante nos profetas. Sim, os profetas anunciavam a ira de Deus contra a desobediência do povo. Lembro de Amós, por exemplo. Ele é bem direto nas suas profecias, né? Direto ao ponto. Sem meias palavras. Ele profetizou contra as nações vizinhas de Israel e até contra o próprio povo de Israel. Cara... Por causa da idolatria, da injustiça social, da corrupção. Nossa! Em Amós 1,6, por exemplo, ele condena a cidade de Gaza por ter deportado populações inteiras. É mesmo. E profetiza que Deus enviará fogo para consumir a cidade. É forte. É uma linguagem bem impactante que mostra a gravidade da situação. Sem dúvida. Outro profeta que me vem à mente é Jeremias. Jeremias, o profeta chorou. Mas ele tinha motivos de sobra para chorar, né? É verdade. Ele anunciou a destruição de Jerusalém Nossa, e descreveu o sofrimento do povo de uma forma muito, muito vívida. que tristeza. Em Jeremias 5,17, ele fala que invasores devorarão tudo. As plantações, os animais, até os filhos do povo. Que horror. É de partir o coração. Esses exemplos mostram como o pecado era visto como algo que perturbava a ordem das coisas. É como se a desobediência a Deus abrisse espaço para o caos e para o sofrimento. Exatamente. E essa visão não se limita aos profetas. É mesmo. Se a gente observar a chamada história deuteronomística, que inclui livros como Josué, Juízes, Samuel e Reis. Uau, quantos livros. Essa história interpreta os acontecimentos do povo de Israel sob essa mesma ótica. Entendi. A fidelidade a Deus trazia prosperidade, enquanto a desobediência levava à derrota e ao sofrimento. É como se a história fosse um palco para essa relação de causa e efeito entre o pecado e suas consequências. Interessante. E essa ideia se conecta também com o sistema de sacrifícios que a gente encontra na Torá e Levítico. Os sacrifícios? Sim. O povo oferecia sacrifícios a Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Era uma forma de tentar reparar a relação com Deus, né? Isso. Mas essa visão de que o sofrimento é sempre uma punição divina levanta algumas questões, né? É verdade. Tipo, será que quem não sofre é porque é justo? Boa pergunta. E o que dizer daqueles que sofrem sem ter cometido nenhum pecado grave? É mesmo. Como explicar o sofrimento dos inocentes? Tipo, crianças que nascem com doenças graves, vítimas de acidentes, de catástrofes É naturais. complicado, né? Essa visão pode ser um pouco simplista demais. Pode gerar mais dúvidas do que respostas É verdade. em você. Como você lida com essa ideia na sua vida? Já se pegou questionando Deus em momentos difíceis? Com certeza, quem nunca, né? Eu acho que todo mundo em algum momento se pergunta, por que isso tá acontecendo comigo? É verdade. A gente busca respostas, tenta entender o porquê da dor. Mas é importante lembrar que a Bíblia não se limita a essa única explicação para o sofrimento. Tem outras perspectivas. Sim, a Bíblia também nos mostra que o sofrimento pode ser resultado das nossas próprias ações, das nossas escolhas. Interessante. É como se a gente tivesse uma certa responsabilidade pelo sofrimento que existe no mundo. É mesmo? A gente pode contribuir para o sofrimento, para a diminuição dele. Então, a Exato. Bíblia está cheia de exemplos que ilustram essa ideia. Tipo. Um dos mais antigos é a história de Caim e Abel, lá no início da humanidade. Ah, sim. A primeira história de assassinato da Bíblia. Em Mena, Caim, movido pela inveja, mata o próprio irmão. Que horror! É uma história que mostra a nossa capacidade para o mal, a fragilidade da vida humana.
E como as nossas ações podem ter consequências terríveis, né? Sim. Gerando sofrimento não só para nós mesmos, mas também para os outros. É verdade. E nem sempre o sofrimento é causado por atos intencionalmente maus, né? Às vezes, ele surge de escolhas erradas, de omissões, de descuido. É verdade. Lembra da história de Davi? Davi? O rei Davi? Ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Uau! Mas ele também cometeu erros que geraram muito sofrimento. Que tipo de erro? A história com Batseba e Urias é um exemplo disso. Ah, sim. Lembro vagamente. Davi se apaixonou por Batseba, que era casada com Urias, Eita, e para tentar esconder o adultério, ele armou um plano para Urias morrer na guerra. que cruel. Davi, dominado pela paixão, acabou tomando decisões que causaram muita dor. Mesmo as pessoas consideradas boas podem cometer erros graves. Com certeza, esses erros podem ter consequências devastadoras. É verdade. E as consequências do pecado humano não se limitam ao âmbito individual. Como assim? A Bíblia também registra exemplos de sofrimento em escala coletiva. Tipo? Guerras, invasões, catástrofes naturais. Nossa. A conquista do Reino do Norte pelos assírios. É mesmo. E a conquista do Reino do Sul pelos babilônios são exemplos disso. A violência, a destruição, a perda de vidas é um sofrimento em massa. Que nos faz pensar sobre a fragilidade da paz, né? Sim. E sobre o poder destrutivo da guerra. Com certeza. Esses relatos históricos mostram que as nossas ações individuais e coletivas têm um impacto real no mundo. É como se a gente estivesse tecendo uma teia, né? Cada fio que a gente coloca nessa teia pode contribuir para a beleza dela ou para a destruição. Que metáfora interessante. E os profetas bíblicos estavam atentos a isso. Eles denunciavam a injustiça social, a exploração dos pobres, a corrupção. Eles não se calavam diante do sofrimento, né? Não, eles tinham coragem de questionar os poderosos, de defender os oprimidos. Que legal. Eles mostravam que o pecado não se resumia a atos individuais, mas também a sistemas e estruturas que perpetuavam o sofrimento. Faz sentido. Amós, por exemplo, criticava a opulência dos ricos, enquanto os pobres passavam fome. É mesmo? Em Amós 6.4-6, ele fala daqueles que se deitam em camas de marfim, se estendem sobre seus leitos, comem os cordeiros do rebanho, bebem vinho em taças, se ungem com os melhores óleos, mas não se afligem com a ruína de José. Que contraste. Ele está denunciando a indiferença dos privilegiados diante do sofrimento do povo. E essa crítica é muito atual, né? Super atual. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. É verdade. Os profetas nos desafiam a olhar para a nossa própria sociedade e a questionar qual é a nossa parcela de responsabilidade pelo sofrimento que existe. Boa pergunta. O que estamos fazendo para combater as causas da pobreza, da violência, da injustiça? É um desafio para todos nós, né? Com certeza. A gente precisa se engajar na luta por um mundo mais justo. É verdade. Mas além da punição divina e das consequências do pecado humano, a Bíblia também apresenta outra perspectiva sobre o sofrimento. A ideia de que o sofrimento pode ter um propósito redentor, Um propósito? que Deus pode usar as dificuldades que a gente enfrenta para nos fortalecer, nos moldar e nos preparar para algo novo. É como se o sofrimento fosse um processo de transformação, né? Sim. É como se Deus estivesse lapidando a gente, tirando as impurezas. Oh, que metáfora bonita. E um dos exemplos mais marcantes dessa ideia é a história de José, no livro de Gênesis. José do Egito? Ele passou por cada aprovação. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Nossa, que crueldade. Foi acusado injustamente, foi preso. Que injustiça. Mas, mesmo em meio a tudo isso, ele se manteve fiel a Deus. Que fé. E no final, todo o sofrimento dele se transforma em bênção. Sério. Ele usa sua experiência para salvar muitas vidas durante um período de fome. Que legal. E essa reviravolta é ainda mais impactante quando a gente lembra das palavras do próprio José. E o que ele disse? Em Gênesis 50.20 ele diz: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como vedes nesse dia, para conservar muita gente em vida. Que frase poderosa. Ele reconhece que Deus tinha um plano maior por trás de todo aquele sofrimento. É como se Deus estivesse escrevendo uma história, né? E às vezes a gente só consegue entender o final quando olha para trás e vê o caminho percorrido. É verdade. A gente não consegue enxergar o quadro completo enquanto está vivendo a história. Faz sentido. E a história de José não é a única que ilustra essa ideia. Tem outros exemplos. Sim. O Êxodo, por exemplo. Coisa. Tá. O período de escravidão no Egito foi muito difícil para o povo de Israel. Imagina. Mas, ao mesmo tempo, foi um período de preparação para a formação do povo, para o cumprimento das promessas de Deus. É como se o sofrimento tivesse fortalecido a identidade do povo, né? Sim.
E essa ideia de um propósito divino por trás do sofrimento também aparece no conceito do servo sofredor, apresentado em Isaías 53. O servo sofrerá. Esse personagem é misterioso, que carrega sobre as dores e os pecados do povo, Interessante. e que foi interpretado pelos cristãos como uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Ah, entendi. Jesus como o servo do sofredor, que se entrega por amor à humanidade. Isso. E aí a gente chega ao ponto central da fé cristã. A crença de que Jesus, ao morrer na cruz, assumiu sobre si o sofrimento da humanidade, abrindo caminho para a salvação e para a reconciliação com Deus. É a ideia de que o sofrimento de Jesus tem um poder redentor, né? Sim. A cruz, para os cristãos, é o símbolo máximo do amor e da misericórdia de Deus. É a prova de que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. É verdade. Ele se solidariza com a nossa dor Que lindo! e nos oferece a possibilidade de redenção, de cura, de transformação. É como se a cruz fosse um ponto de virada na história da humanidade. Né? Sim. Mas essa ideia do sofrimento redentor também levanta algumas questões, né? Quais? Será que essa perspectiva realmente consola quem está sofrendo? Ou será que ela minimiza a dor e a injustiça? É complicado. Afinal, como justificar a dor de uma pessoa com a promessa de um bem futuro? E será que essa ênfase no sofrimento redentor não nos impede de agir para aliviar o sofrimento no presente? Boa pergunta. A gente não pode usar a fé como desculpa para se omitir diante da dor do próximo. Concordo. A fé deve nos impulsionar a agir com compaixão, a lutar por um mundo mais justo. É verdade. A gente precisa ser agentes de transformação. Sem dúvida. Mas a Bíblia também nos apresenta outra perspectiva sobre o sofrimento, que surgiu em contextos de intensa perseguição e opressão. A visão apocalíptica. Uma visão apocalíptica. Uma visão que tenta explicar o sofrimento à luz de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Nossa, que interessante. Para os autores apocalípticos, o mundo está dominado por forças malignas. Que causam dor e injustiça. Isso. E um exemplo histórico que contribuiu para essa visão foi a perseguição aos judeus promovida por Antíoco IV Epifânio, no século segundo. Antigo 4 é Epifânio. Ele profanou o templo em Jerusalém, proibiu as práticas judaicas, perseguiu os judeus que se recusavam a abandonar a sua fé. Que horror! Foi um período de grande sofrimento para o povo judeu. Imagino. E diante dessa realidade brutal, a visão apocalíptica oferecia uma explicação para o sofrimento e uma promessa de justiça divina. Como assim? Ela afirmava que, apesar do poder do mal no presente, Deus intervirá de forma decisiva. Para derrotar as forças do mal. Isso. E estabeleceu um novo reino de paz e justiça. Uau! É como se o sofrimento fosse uma fase necessária, um período de provação que antecede a vitória final do bem. Esperançoso. E essa visão se manifesta em diferentes textos bíblicos, como o livro de Daniel. Ah, sim! O livro das profecias. Com suas visões, seus símbolos, sua linguagem apocalíptica. Que legal. Em Daniel 7, por exemplo, o profeta descreve 4 bestas terríveis que representam reinos opressores. Nossa, que medo. Mas ele também vê a vinda de um filho do homem, O filho do homem. que recebe domínio eterno e inaugura um novo reino de paz e justiça. Que lindo. Essa imagem do Filho do Homem teve grande impacto no cristianismo, sendo associada à figura de Jesus. Ah, entendi. E os ensinamentos de Jesus nos evangelhos também apresentam elementos apocalípticos. Tipo, As advertências sobre o juízo final, o fim dos tempos, a inversão da sorte para os oprimidos e os poderosos. nossa, que interessante. Em Marcos 13, por exemplo, Jesus descreve sinais cósmicos que anunciarão a sua volta e a chegada do reino de Deus. É mesmo? É uma mensagem que nos convida à vigilância, à fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Faz sentido. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, também expressa a crença na iminência do fim dos tempos. E na ressurreição? Sim, na ressurreição para um novo corpo glorificado, livre do sofrimento e da morte. Esperança. Essa esperança era um consolo para os cristãos que enfrentavam perseguições. É verdade. Em tempos difíceis, a esperança é fundamental. Sem dúvida. E a culminação da literatura apocalíptica na Bíblia é o livro do Apocalipse. O Apocalipse. Cheio de mistérios e simbolismos. Com sua linguagem rica, suas imagens vívidas de sofrimento, guerra, julgamento, que culminam na batalha final entre o bem e o mal e no estabelecimento do novo céu e da nova terra. Que final épico. O Apocalipse, apesar de sua complexidade, oferece uma mensagem de esperança para os que sofrem. Que bom. Ele aponta para a vitória final de Deus, para a instauração de um novo mundo. Livre de sofrimento. Sim, livre da dor, da injustiça, da morte. Que alívio. Mas essa visão de mundo apocalíptica também levanta algumas questões, né? Como conciliar a crença em um Deus soberano e amoroso com a realidade do sofrimento presente? É verdade. Se Deus é bom, por que permite tanto sofrimento? E como lidar com a aparente demora do fim dos tempos?
Se o fim está próximo, por que ele ainda não chegou? São perguntas que nos desafiam a aprofundar nossa fé, a buscar respostas mais complexas. E a não cair em interpretações literais ou fundamentalistas. Exatamente. A gente precisa ter cuidado para não usar a visão apocalíptica para justificar a violência ou a intolerância. É verdade. O Apocalipse não é um manual de guerra, mas um livro de esperança. Sim, ele nos convida a lutar contra a injustiça, a prover a paz, a construir um mundo melhor. Enquanto aguardamos a plena manifestação do reino de Deus. Exatamente. E essa reflexão nos leva a outro livro bíblico que apresenta uma perspectiva singular sobre o sofrimento. Eclesiastes. Eclesiastes, aquele livro meio pessimista. Mas eu não diria pessimista, talvez realista. Realista. Sim, ele nos coloca diante da fragilidade da vida, da inevitabilidade da morte, da aparente falta de sentido de muitas coisas que buscamos. Nossa, que pesado. O autor, que se denominou pregador, inicia sua reflexão com uma constatação impactante. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Vaidade, tudo é vaidade que faz forte. Essa expressão, vaidade de vaidades, no hebraico original, hevel havelim, significa sopro de sopros. Sopro de sopros. Ou vaipor de vaipores. Vapor de vapor. É como se ele estivesse dizendo que tudo é passageiro, efêmero. Como a fumaça que se dissipa no ar. Exatamente. E o pregador explora essa ideia ao longo do livro, analisando diferentes aspectos da vida. O trabalho, o prazer, a riqueza, o poder, a sabedoria. E ele chega a alguma conclusão? Ele conclui que todos esses elementos, por si só, são incapazes de trazer satisfação duradoura. Ele chega a dizer que os justos nem sempre prosperam e os ímpios nem sempre sofrem. Quebrando a lógica da retribuição divina. Ele está questionando essa crença de que a justiça divina se manifesta de forma imediata e visível. Interessante. Eclesiastes nos coloca diante da imprevisibilidade da vida, da falta de garantias. É um livro que nos tira da zona de conforto, né? Sim, ele nos confronta com a realidade da nossa finitude. Da nossa fragilidade. Mas apesar de reconhecer a efemeridade de tudo, o pregador não cai num pessimismo paralisante. Ainda bem. Ele nos convida a encontrar alegria nos momentos presentes. Aproveitar a vida. Sim, a apreciar as coisas simples, a viver com sabedoria e gratidão. Mesmo diante da incerteza. Sim, ele nos convida a abraçar a beleza da vida, mesmo com suas imperfeições. Que mensagem libertadora. E essa busca por significado em meio ao sofrimento nos leva de volta ao livro de Jó, que apresenta um dos diálogos mais profundos e desafiadores sobre esse tema. Jó, o homem que perdeu tudo e questionou Deus. Jó é um personagem que nos convida a questionar, a não nos contentar com respostas fáceis para o problema do sofrimento. Ele é um exemplo de fé autêntica, né? Sem dúvida. Ele nos mostra que é possível, e até saudável, expressar nossa dor, nossa indignação, nossa incompreensão diante de Deus. É como se ele dissesse: Deus, eu confio em ti, mas preciso entender o que está acontecendo. Exato. Jó não tem medo de confrontar Deus com seus questionamentos. Que coragem. E essa luta de Jó culmina no encontro com Deus, um momento épico e misterioso. Amo assim. Deus não responde às perguntas de Jó de forma direta. Ele o confronta com a grandiosidade da criação, os limites da compreensão humana, o mistério da sua vontade. É como se Deus dissesse: Jó, você é pequeno demais para entender a complexidade dos meus planos. Confie em mim, mesmo sem entender tudo. Que experiência impactante. E essa experiência transforma Jó profundamente. De que forma? Ele reconhece sua pequenez diante de Deus, abandona suas pretensões de julgar a justiça divina, se rende ao mistério da fé. É como se ele dissesse: Deus, eu me curvo diante da tua grandeza e aceito a tua vontade, mesmo sem compreendê-la completamente. Exatamente. Jó, no final do livro, é restaurado em sua saúde e prosperidade. Que bom! Mas o que realmente o transforma é a sua experiência com Deus, o reconhecimento da sua soberania, a aceitação do mistério da sua vontade. Jó nos ensina que a verdadeira transformação acontece no nosso interior, né? Sim, é uma transformação que nos leva a um nível mais profundo de fé, de confiança, de entrega. E essa lição é muito importante para a gente hoje, num mundo cheio de sofrimento e incertezas. É verdade. Jó nos convida a não perder a esperança, a buscar a Deus em meio às provações, a confiar em sua bondade mesmo quando a gente não entende seus planos. Que mensagem inspiradora. Jó nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento da nossa fé. E de nos aproximarmos de Deus. Exatamente. E a Bíblia, com sua diversidade de perspectivas, nos ajuda a navegar por esse mar revolto do sofrimento. É como se ela nos oferecesse um mapa, né? Com diferentes rotas para a gente escolher. Sim. Cada um de nós precisa encontrar o caminho que faz mais sentido para a sua própria jornada.
Mas é importante lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. É verdade. Deus está conosco em meio à tempestade, nos guiando, nos dando força para continuar navegando. E é com essa mensagem de esperança que a gente encerra essa primeira parte do nosso mergulho profundo sobre o sofrimento na Bíblia. Mas a conversa ainda não acabou. No próximo episódio, a gente vai explorar mais algumas nuances desse tema. Fiquem ligados. E retomando nossa conversa sobre o sofrimento na Bíblia, é bom lembrar, né? A gente explorou várias perspectivas, mas nenhuma delas, assim, fecha a questão completamente. Não tem uma resposta fácil para essa pergunta, né? Não, a Bíblia nos convida a refletir, a questionar, a buscar diferentes ângulos para entender o sofrimento, Ela nos apresenta um mosaico de ideias, né? que refletem a diversidade da experiência humana e, enfim, os mistérios da fé. É verdade. E nessa busca por respostas, a gente precisa se guiar pela compaixão, pelo amor ao próximo, né? Com certeza. A fé cristã nos convida a ser agentes de transformação social. A gente precisa levar esperança aos que sofrem. E lutar por um mundo onde a dor, a injustiça, a opressão sejam superadas. A Bíblia está cheia de exemplos que nos inspiram a agir com compaixão. Ah, me fala um exemplo que te marcou. A parábola do bom samaritano que Jesus conta em Lucas 6. Ah, sim. Que um homem é assaltado, espancado, deixado à beira da estrada, quase morto. Um sacerdote e um levita passam por ele e ignoram. Nossa, mas aí? Aí chega um samaritano, que na época era considerado o inimigo dos judeus, e se compadece do homem ferido. Ele cuida dos ferimentos, leva para uma hospedaria, paga pelos cuidados. É uma lição e tanto sobre compaixão e solidariedade, né? É verdade. Jesus está mostrando que o amor ao próximo não se limita só a quem é parecido com a gente, mas se estende a todos que precisam. Sem olhar a origem, crença ou condição social. E essa compaixão também precisa estar na luta por um mundo mais justo. Lembra dos profetas? Eles não se calavam diante da opressão. Amós, por exemplo, clamava por justiça social, declarando em Amós 5,24: corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Que frase impactante. É como se ele dissesse que a justiça não pode ser parada. Precisa fluir e alcançar todos. E essa mensagem continua ecoando, nos desafiando a questionar as estruturas que perpetuam o sofrimento. A gente precisa lutar por igualdade, defender os direitos dos marginalizados. E essa luta por justiça também está nos ensinamentos de Jesus, né? Sim. Em Mateus 25, Jesus fala do julgamento final e separa as pessoas em dois grupos, as ovelhas e os cabritos. Ah, sim, que a diferença entre eles é o modo como tratam os necessitados. É isso, ele diz. Porque tive fome, me deixes de comer, tive sede, me deixes de beber, era estrangeiro e me hospedastes. Nossa, e continua. Estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, e tive na prisão, fostes ver-me. É um ensinamento que coloca a gente em xeque, né? Não basta só crer em Deus, a gente tem que viver o evangelho. Cuidando de quem sofre, lutando por justiça, construindo um mundo mais humano. E essa busca por um mundo melhor se conecta com a esperança da vinda do reino de Deus. De paz, justiça e amor. Essa esperança nos impulsiona a lutar por um futuro mais justo. Mesmo com todos os desafios. E essa luta exige, além de compaixão, coragem, persistência. E esperança? A fé não nos livra do sofrimento, mas nos garante que Deus está presente. Nos guiando para um propósito maior. Falando em mensagens de esperança, a gente mencionou um livro que pode parecer desanimador, mas que no fundo também traz uma mensagem positiva. Eclesiastes. Aquele do vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Esse mesmo. E aí, o que você acha? Pessimista ou realista? Depois da nossa conversa, eu diria que é um convite à honestidade. E ele coloca a realidade do sofrimento, da morte, da aparente falta de sentido, sem rodeios. O autor, o pregador, né? Ele fala da brevidade da vida, daquilo que a gente busca. E questiona se vale mesmo a pena. Ele questiona até a sabedoria tradicional. Em Eclesiastes 7,15 ele diz: em minha vã vida tenho visto tudo, há justos que perecem em sua justiça, e há ímpios que prolongam a vida em sua maldade. A vida não segue o roteiro certinho, né? Nem sempre os bons são recompensados e os maus castigados. Isso gera um desconforto, faz a gente questionar o sentido de tudo. Mas, mesmo reconhecendo que tudo passa, o pregador não se entrega ao pessimismo. Ele nos convida a ter alegria no presente, a dar valor às coisas simples. Em Eclesiastes 9,7 ele fala: vai, pois, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com o coração contente, porque Deus já se agrada das tuas obras. A gente precisa aproveitar a vida com sabedoria, né? Valorizar cada momento. Eclesiastes é como um amigo que nos dá um chacoalhão. Pra gente acordar pra vida e focar no que realmente importa. E essa busca por significado nos leva de volta a Jó, que a gente já conversou bastante sobre ele. A história de Jó é marcante. Um homem bom que perde tudo. Ele expressa dor,
a revolta dele de uma forma muito sincera. Em Jó 3.1, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Que sofrimento! E ele não aceita as explicações prontas que os amigos dão. Ele questiona, confronta Deus. E essa busca termina no encontro com Deus. Um momento épico. Mas Deus não responde as perguntas, né? Não, ele mostra a Jó a grandiosidade da criação. A gente não consegue entender tudo. A mente humana é limitada. E Jó se curva diante da grandeza de Deus, se entrega à fé. Ele não recebe uma explicação, mas uma experiência que o transforma. Jó nos ensina que mesmo sem todas as respostas, a gente pode crescer na dor. Fortalecer a fé. E essa lição é muito importante pra gente. Jó nos convida a não perder a esperança, a confiar em Deus. Mesmo sem entender os seus planos, essa mensagem nos dá força para continuar. O sofrimento pode nos levar ao desespero, mas também ao crescimento. E a Bíblia, com suas diversas perspectivas, nos ajuda a entender isso. É como se ela nos oferecesse um mapa, né? Com diferentes caminhos. E a gente precisa encontrar o que faz mais sentido para a nossa jornada. Mas o importante é saber que não estamos sozinhos. Deus está com a gente. Nos guiando, nos dando força. E com essa mensagem de esperança, a gente termina a segunda parte do nosso mergulho sobre o sofrimento na Bíblia. A conversa continua no próximo episódio. Fiquem ligados. E, sabe, pensando em tudo que a gente já conversou sobre sofrimento, acho que Eclesiastes tem um lugar especial, né? Aquele livro que nos coloca diante da fragilidade da vida. Aquele vaidade, verdade. Tudo é vaidade, é forte. E a sinceridade do pregador, né? Ele não tenta suavizar a realidade do sofrimento. É como se ele dissesse, olha, a vida é assim, com altos e baixos, alegrias e tristezas, e a gente precisa lidar com isso. E ele questiona tudo, né? Aquelas ideias prontas, tipo, de que os justos sempre prosperam. Em Eclesiastes 7.15 ele diz, em minha vã vida tenho visto tudo, há justos que perecem em sua justiça, e há ímpios que prolongam a vida em sua maldade. Uau! A vida não é justa o tempo todo. Não, a gente não controla tudo. Eclesiastes nos coloca diante dessa imprevisibilidade, mas não é pra gente se desesperar. É pra gente repensar o que realmente importa. Buscar sabedoria para viver bem o tempo que a gente tem. Encontrar alegria no presente, cultivar bons relacionamentos, fazer o bem. Em Eclesiastes 9.7 ele fala, vai pois, come teu pão com alegria e bebe o teu vinho com o coração contente. A gente precisa aproveitar a vida, né? Valorizar cada momento. Eclesiastes é aquele amigo que te sacode um pouco, mas te faz enxergar a vida de outra forma. Te tira da zona de conforto e te faz pensar. E essa busca por significado, por um sentido para a vida, nos leva de volta a Jó. A história de Jó é impressionante, né? Tanta coisa ruim acontecendo com ele. E ele expressa toda a dor, a revolta dele, sem esconder nada. Em Jó 3.1 ele chega a amaldiçoar o dia em que nasceu. É de partir o coração, né? E ele não se contenta com respostas fáceis. Não, ele questiona, confronta Deus, quer entender o porquê de tudo aquilo. E essa busca o leva a um encontro com Deus. Um momento muito forte. Mas Deus não responde às perguntas dele diretamente. Não, ele mostra a Jó a grandiosidade da criação, a complexidade do universo. É como se ele dissesse, Jó, você não é capaz de entender tudo, confia em mim. E essa experiência transforma a Jó, né? Ele reconhece que é pequeno diante de Deus, se rende à fé. A gente pode dizer que ele encontra paz, não nas respostas, mas na fé. A fé é um mistério, né? E Jó nos ensina que mesmo sem entender tudo, a gente pode crescer com o sofrimento. Fortalecer a nossa fé, nos aproximar de Deus. Eclesiastes nos ajuda a encontrar um sentido para a vida, mesmo com todas as dificuldades. E Jó nos mostra que a fé pode nos sustentar nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos oferece diferentes caminhos para lidar com o sofrimento. Cabe a cada um encontrar o seu. Mas o importante é saber que Deus está com a gente em qualquer caminho que a gente escolher. Essa é a mensagem de esperança que a gente leva desse mergulho. E por hoje a gente encerra a nossa conversa sobre o sofrimento na Bíblia. Mas continuem refletindo, buscando, questionando. A gente se encontra nos próximos mergulhos.